Graça e paz, amada igreja, que a paz do Senhor possa continuar preenchendo o coração de vocês em todo o tempo. Obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado nessas devocionais diárias. Quero também agradecer a você que, mesmo não fazendo parte da nossa igreja, mas tem recebido, tem compartilhado, tem se inscrito e tem também ouvido as nossas mensagens, né? Peço que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Hoje nós estaremos falando, já estamos na quarta devocional e nós estaremos falando da quarta carta que foi escrita à quarta igreja da Ásia Menor, chamada Tiatira. O texto que nós teremos compartilhar hoje está no capítulo 2 de Apocalipse e nós estaremos lendo a partir do verso 18 até o verso 29. Então eu peço que você possa abrir a sua Bíblia nesse texto e possa nos acompanhar. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Essa é a carta que foi escrita à igreja de Tiatira. Uma igreja que nós percebemos dentro da estrutura da carta em que João escreve, da revelação de Deus àquela igreja, em que ela tem seus pontos positivos e pontos negativos. Igrejas como muitas outras ao qual o Senhor tem observado, percebido tudo aquilo que tem acontecido na vida da igreja. Uma coisa que me chama muita atenção é que Deus está olhando para tudo que o povo faz, o seu povo faz. Isso me mostra, isso me faz entender que conosco não é diferente. Deus nos olha, Deus nos vê, Deus sabe o que fazemos, sabe o que deixamos de fazer, Deus conhece tudo. Sabe o que podíamos fazer e não fazemos, sabe aquilo que nós devemos parar de fazer e continuamos a fazer, como também vê as coisas certas e boas que nós fazemos, não porque somos bons, mas por obediência à palavra dele. Porém, quero falar um pouco sobre o que está acontecendo em Tiatira. O Senhor primeiro diz que ele conhece as obras daquele povo, conhece o amor, a perseverança, conhece o serviço deles, a fé deles, ou seja, Deus se alegra por essa forma prática que eles têm demonstrado o evangelho que eles receberam do Senhor. E é interessante que a gente observa que nessa igreja existe um crescimento gradual do conhecimento da palavra de Deus, ao mesmo tempo também da prática das obras do Senhor. Pois o Senhor diz: olha, eu conheço as coisas que você tem feito e conheço as suas últimas obras, que são maiores do que as primeiras. Eu acho interessante que quando a gente falou um pouco sobre a igreja em Éfeso, Deus pede para que a igreja de Éfeso volte ao primeiro amor, ou seja, volte à paixão, volte a se aproximar mais e mais do Senhor. No caso da igreja de Tiatira, a gente percebe que aqueles que eram fiéis a Deus permaneciam fiéis, permaneciam crescendo, permaneciam fazendo a vontade do Senhor, não desanimavam, perseveravam, continuavam tendo fé e iam praticando cada vez mais as obras que agradavam a Deus. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso porque nós percebemos que aquela vontade, aquele desejo de fazer
o que o Senhor, o que agrada a Deus e a vontade do Senhor, permanece forte na vida dessa igreja. E eu espero que isso também seja uma lição para nós, para que nós também possamos fazer com que as nossas últimas obras sejam maiores do que as primeiras obras. E esse é o ponto positivo que o Senhor vê na igreja de Tiatira. Mas tem também a parte negativa. Tem também aquilo que aquela igreja fazia que desagradava a Deus. É claro que quando a gente fala de igreja, nós falamos de pessoas que faziam parte dessa igreja e que estavam, na verdade, se esquivando, estavam se afastando do que Deus realmente desejava. E o Senhor coloca aqui demonstrando que ele tem estado triste, chateado com o povo, porque o povo tem dado ouvidos a uma profetisa, uma falsa profetisa, conhecida aqui no texto como Jezabel. Essa mulher que incitava as pessoas a estarem se prostituindo, a cultuarem coisas erradas e estranhas, ou seja, a idolatria, a prostituição, estava se fazendo presente dentro de alguns ritos cultuais que essa Jezabel ensinava e proferia, e algumas pessoas daquela comunidade, daquela igreja, estavam também praticando isso. É interessante, mesmo diante de toda essa situação que tem desagradado a Deus, Deus diz lá no versículo 21, ou melhor dizendo, no versículo 20, que ele, ou é no versículo 21 mesmo, que ele tem dito a Jezabel para que ela voltasse atrás, para que ela se arrependesse, e mesmo assim ela não deu ouvidos. E Deus diz que trará juízo sobre ela e sobre todos aqueles que seguiram a ela e que também praticam. Sabe o que isso me ensina? Que eu e vocês não podemos ser enganados por falsas doutrinas. E se formos enganados por falsa doutrina, nós também receberemos o castigo tanto quanto aqueles que estão nos enganando. Por isso é importante a gente conhecer a palavra de Deus, é importante a gente aprender sobre ela, para que nós não venhamos estar desviando o nosso caminho dos caminhos que agradam ao Senhor. Ou melhor dizendo, desviando os nossos passos dos caminhos que agradam ao Senhor. E é interessante também que ao final, lá no verso 24, o Senhor traz uma palavra para aqueles que se mantêm fiel. Deus diz assim, olha, vocês que são fiéis, vocês que continuam fazendo a minha vontade, mesmo no meio desse povo que ainda tem se desviado dos meus preceitos, dos meus ensinamentos, dos meus mandamentos, mas vocês que têm se permanecido fiéis, vocês não receberão cargas pesadas sobre vocês, Vocês não sofrerão. Eu estarei cuidando, eu estarei aliviando os seus fardos, eu estarei ao lado de vocês, protegendo-os de todo tipo de mal. E Deus diz assim, conservem o que vocês têm. É como se Deus dissesse, conserve a fidelidade, conserve o amor, conserve esse desejo de fazer as boas obras, conserve tudo o que agrada ao meu coração. E observe também comigo aí, por exemplo, no verso 23, no final do verso 23, o Senhor diz assim, olha, eu retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Deus tem falado isso ainda para aquele povo, aqueles que na verdade estavam desviando-se dos caminhos do Senhor e que estavam seguindo Jezabel e as suas doutrinas. Deus diz assim, retribuirei a cada um de vocês conforme as suas obras. Sabe o que isso me mostra? Que Deus nos vê como igreja, mas Deus também nos vê como individuais. Deus nos vê como igreja no sentido coletivo, pois essa carta foi escrita a uma igreja, não foi escrita a um povo apenas daquela igreja, mas Deus escreve a carta para todos. Deus escreve a carta honrando os que precisam ser honrados e escreve a carta também instruindo e orientando aqueles que precisam ser orientados, exortando os que precisam ser exortados. É uma carta que é escrita a toda a igreja, mas Deus tem visto a cada um de nós também de forma individual. Então, você não pode deixar com que as suas atitudes elas sejam moldadas segundo as atitudes daqueles que estão ao seu redor. É claro, a não ser que aqueles que estão ao seu redor também estejam agradando a Deus. Aí sim, se amoldem aos padrões dessas pessoas, Busquem também junto com eles crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas se tem algo que desagrada ao Senhor, que tem entristecido o coração do Senhor, não reproduzam isso, pois o Senhor retribuirá a cada um de nós segundo aquilo que nós temos feito, segundo as nossas obras. E o meu desejo com tudo isso, com essa igreja, com essa devocional, com esta carta que nós acabamos de ler, é que nós possamos perceber que precisamos viver a vontade de Deus da forma que agrada a Ele.
pois volto a dizer algo que me chama muita atenção. Dentro da mesma igreja, vemos pessoas que Deus honra e vemos pessoas que Deus tem se entristecido. Então precisamos nos esforçar para estarmos no lugar, para estarmos no meio de um povo, para estarmos diante de Deus, sendo honrados. Não honrar porque somos merecidos de honra, mas honrados por obedecer a Ele, honrados por fazer a vontade dEle. E isso depende das nossas ações. Isso depende do meu desejo, do seu desejo de buscar o que agrada a Deus e não fazer aquilo que tem desagradado ao coração dele. É isso que essa igreja me ensina. Peço nesse momento que você feche os seus olhos e eu gostaria de estar orando pela sua vida e pela minha vida também. Senhor, obrigado, meu Pai, por tudo que tem nos ensinado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado porque tem nos mostrado que não podemos nos apegar, ó Deus, a uma geração corrupta, a coisas que desagradam ao Senhor, a atitudes que desonram o teu santo nome. Não podemos nos apegar a isto e viver e muitas vezes acreditar que porque todos estão fazendo, nós também iremos. Devemos entender e perceber que a tua palavra nos mostra é que o Senhor vê cada um de nós como igreja, mas também como seres individuais. Pessoas que, independente do lugar em que estão, precisam escolher viver as coisas da forma que agradam ao Senhor. Precisam reproduzir nas suas ações e nas suas atitudes aquilo que tem agradado ao coração do Senhor. Pois o Senhor retribuirá a cada um conforme aquilo que cada um fez. Peço que em nome de Jesus possamos estar sendo fortalecidos pelo Senhor em todo o tempo, exortados naquilo que precisamos e instruídos naquilo que necessitamos. Deus, eu te honro e eu te louvo e te agradeço por tudo que tem nos ensinado em nome de Jesus. Amém. Meus amados, mais uma vez estamos encerrando um vídeo. Peço que você possa compartilhar para que outras pessoas também possam ser alcançadas por essa mensagem. Peço que você possa também, se você gostou desse vídeo, dê aí, clique no botão de gostei, também se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois você ativando as notificações, quando entrar os vídeos novos, você estará recebendo, automaticamente você estará recebendo a informação de que aquele vídeo já está lá postado, ok? Então nós, como eu disse, nós estamos chegando, na metade praticamente, digamos assim, das devocionais sobre a carta às 7 igrejas. Nos próximos estaremos falando ainda das outras igrejas restantes e peço que cada uma dessa devocional tenha podido abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, obrigado à presença de todos vocês que estão nos assistindo.